Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de literatura. Nós vimos realismo e naturalismo em Portugal e hoje a gente vai falar sobre realismo e naturalismo no Brasil. Vou dar uma passada primeiro nos slides e depois eu faço o fechamento. Esse fechamento que eu vou fazer é justamente aquele resumo que eu colocava no quadro para vocês. Então, eu vou sinalizar aqui para vocês que aí vocês podem estar anotando no caderno esse resumo. Realismo e naturalismo no Brasil. Nós veremos então a literatura é vista nessa época como arma de combate social. Autores realistas brasileiros, origens do naturalismo e autores naturalistas brasileiros. A literatura como arma de combate social, nesse período de realismo e naturalismo no Brasil. Então nós temos a época realista, que trabalhava com o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Sendo que o realismo e o naturalismo trabalhavam com prosa. Já o parnasianismo, que é outra escola literária que nós vamos estudar lá na frente, trabalha com a poesia. Nós temos a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, marcando o marco inicial desse período. Na parte histórica, no contexto histórico, nós temos a abolição dos escravos, a proclamação da República, a promulgação da Constituinte. E aí nós vamos ver alguns autores brasileiros, Machado de Assis, o autor realista brasileiro. Ele escreveu contos, crônicas, romances, trabalhou com temas universais, os capítulos bem curtos, humor sutil e irônico. Aí nós temos o trecho dele, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aborda o quê? O texto é em primeira pessoa, porque é o defunto autor, o próprio defunto, conta a sua história. São capítulos fragmentados e curtos. Tem aí o pessimismo, humor leve. E desmascaramento do homem burguês. Ainda aí um trecho, nós temos aí o trecho de Dom Casmurro, que fala: o narrador não é confiável, é o Bento Santiago. Existe o suposto adultério de Capitu, dúvidas e incertezas machadianas. A intertextualidade, ele fala lá no Otelo de Shakespeare. A desconstrução do ideal romântico, do amor e do casamento. Nós temos outro autor realista, que é Raul Pompeia. Ele fala da vida em coletividade, do zooformismo, o homem é fruto do meio em que vive, faz alusão ao homossexualismo. E aí a gente tem a origem do naturalismo, na França, com Émile Zola, Thérèse Raquin, e no Brasil, Mulato, com Aloysio de Azevedo. Quais são as características desse período aí, do período naturalista? A tese científica, com determinismo e evolucionismo, o zoomorfismo, o homem é fruto do meio em que vive. Havia detalhes, a história era detalhada, eles contavam de forma minuciosa. Os temas eram relacionados à sexualidade, à degradação humana, trabalhava com as camadas sociais menos favorecidas, como mostra aí na foto, e a exploração brutal do homem. Aí nós temos outros autores naturalistas, Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha, Inglês de Souza. Aloysio Azevedo, uma linguagem crua, personagens eram movidos pelos seus instintos, detalhava os fatos. E o foco dele era a coletividade marginalizada. Adolfo Caminha, com suas obras A Normalista e o Bom Crioulo, fala da literatura como arma de denúncia social, faz uma crítica à sociedade de Fortaleza, tem uma forte carga erótica nas suas obras, trabalhou o homossexualismo, o incesto, obsessões sexuais. Inglês de Souza. A linguagem essa de Queiroz e a tese naturalista de Zola, ele pega isso aí e busca o poder de persuasão, tá? Ele demonstra esse poder de persuasão, de convencimento. Nós temos a obra dele, que o tema do celibato social é o missionário. E aqui a gente termina aí essa apresentação desses slides, para a gente estar situando nesse realismo e naturalismo no Brasil. Agora eu vou fazer um resumo desse período, e aí vocês podem estar anotando no caderno, como aquele resuminho que eu sempre colocava no quadro das escolas literárias.
Então, os movimentos literários realismo e naturalismo, eles surgiram na Europa no meados do século XIX. O marco inicial do realismo foi a publicação da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Já o naturalismo ele iniciou em 1867, quando publicou o romance de Thérèse Raquin, de Émile Zola. Os objetivos do realismo e naturalismo no Brasil eram fácil de identificar. Era a contraposição do romantismo, ele era contra o romantismo. Ele resgatava o quê? O objetivismo e a descrição detalhada. Nós vimos aí características, né, marcantes daí da descrição minuciosa dos autores. Então, o realismo e o naturalismo, eles negam a fuga da realidade comum no romantismo. Então, o romantismo, ele fugia, estão lembrados? Fugia no tempo, no espaço, até o mal do século, que era a solução para os problemas dele, que era a morte. E o realismo e o naturalismo, ele é contra isso. Ele faz o que, o realismo e o naturalismo? Ele aponta falhas, propõe mudanças de comportamento do ser humano e das instituições. Ele substitui o herói romântico por pessoas comuns, pessoas limitadas. E os dois, tanto o naturalismo quanto o realismo, sugere a representação fiel da realidade. Então, trabalha com a realidade. Então, vamos enumerar algumas características do realismo. Objetivismo e materialismo, descrições e narrativa lenta, uso de adjetivos realistas, uma linguagem direta, demonstração dos defeitos e detalhes da mulher, subordinação do amor aos interesses sociais. Os heróis são mostrados como pessoas comuns e não enaltecidos como no romantismo, com defeitos, com incertezas, com manias. É o cidadão comum. Os personagens com elaboração psicológica trabalhada. Então, se trabalhava aí o psicológico do personagem. Havia crítica às instituições sociais e também aos valores burgueses. Trabalha com o universalismo e o cientificismo. Principais autores, Machado de Assis, né? Com sua obra aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Saul Jacó, Memorial de Aires. Além dele, nós temos Raul Pompeia, com sua obra O Ateneu, Visconde de Taunay, com Inocência. Assim a gente caracteriza o realismo. E quanto ao naturalismo? O que pode ser falado do naturalismo? Quais características pertencem ao naturalismo? É um realismo exagerado, então o naturalista ele exagera na realidade, com uma linguagem bem simples. Há uma harmonia e clareza nos textos. O uso de regionalismo, então ele retrata uma determinada região. Demonstra detalhes, descreve impessoalidade. O ser humano é mostrado como animal. O ser humano é fruto do meio em que vive, é o zooformismo. Se ele nasce num ambiente bom, ele será bom. Se ele nasce num ambiente ruim, ele será ruim. É hereditário, né? É fruto do meio em que vive. Os personagens têm sempre uma patologia social para mostrar. Fala-se de sensualismo e erotismo, do objetivismo científico, do determinismo e do engajamento social. E aí vocês devem estar lembrados que a gente falava do triângulo amoroso do romantismo, que tinha um homem no topo com a sua esposa e a outra. E aqui no naturalismo, nós temos retoma esse triângulo amoroso de outra forma. A mulher no topo do triângulo com o seu esposo e o outro. Só que aqui, no naturalismo, a mulher é vista como a adúltera, a prostituta. Os principais autores do naturalismo no Brasil foram Aloysio Azevedo, Adolfo Ferreira Caminha. A publicação de O Mulato, de Aloysio Azevedo, marca o início do naturalismo no Brasil. Também publicou Casa de Pensão e O Cortiço, que vocês estão lendo esse bimestre, e a gente fará uma atividade baseada nele. A obra de Caminha que merece destaque é A Normalista, Ferreira Caminha. Então aqui, assim, a gente caracteriza o realismo e o naturalismo. Então o realismo e o naturalismo trabalha com hoje, com a atualidade, com o retrato fiel da sociedade. Trabalha com a realidade, com patologias do ser humano, com o homem é fruto do meio em que vive, a mulher é vista como uma adúltera. E a gente vai confirmar isso, trabalha com as classes sociais mais baixas. E a figura de cortiço, de comunidade, vocês vão observar isso ao ler a obra O Cortiço. Então, na aula online, tiraremos dúvidas. Até a próxima!